Oi, gente amiga, eu sou Marcos Goulart, estou fazendo a minha caminhada com reflexão para que a gente possa sempre interagir com o corpo e com o espírito. Já encerrei a caminhada, minha esposa está mais à frente um pouco, mas já vai subir, porque ela não gosta de aparecer no vídeo. E a gente tem que respeitar a vontade, né? Principalmente quando a gente já está há 40 anos junto. A gente tem que interagir com o sentir. Primeiramente, quero agradecer à USE pelo apoio, à União da Sociedade Espírita Intermunicipal Guarulhos, na presidência do José Rico, que é um menininho motivador e também interage, organizando toda a USE Guarulhos. Quero agradecer à espiritualidade pela oportunidade de estar aqui hoje e quero convidá-los a assistir o podcast toda quarta e sexta-feira às 14h30 pelo canal do youtube.com/marcosbg1950. Tudo juntinho, tá? Esse mês, todos os 8 semanas, nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. Vamos trazer uma reflexão sobre aqueles que tiram a vida, as condições da reflexão quando encarnado e as consequências quando estão desencarnados e também todo o trabalho espiritual para aliviar desse sofrimento e dar uma nova oportunidade a esse espírito a refazer uma atitude tão drástica, né? Mas que para a espiritualidade é trabalho. Já que Deus é amor e caridade e respeita as diferenças, Ele vai nos trazendo a força e o conhecimento para entender que esses acontecimentos já é milenar. Sempre teve essas consequências do homem tirar a vida como solução. E nós sabemos que tem países onde, quando você fala em uma empresa ou você destrói uma família, para aliviar do sofrimento a família, você tem que tirar a vida. É uma consciência. E tem aqueles países que ainda, aqueles que tiram a vida involuntário, que colocam uma bomba no corpo, entra lá num determinado lugar e mata uma porção de gente. Para ele, não é um tirar a vida, mas sim dar a vida ao seu mestre, ao seu Deus, à sua forma de pensar. Por trás disso tem aqueles espertos que já fazem uma lavagem cerebral para que essas consequências possam atingir, né? Entrar dentro de um avião, derrubar, todas essas consequências e você também vai junto. Mas a doutrina dos espíritos é diferente. Nós sabemos que existem as duas últimas leis de Deus, que é livre-arbítrio e causa e efeito, que vai ter uma consequência, né, lá do outro lado. Que o outro lado vai te dar a oportunidade de você reencarnar para conviver com aquilo tudo que você criou de dificuldade, trazer a solução para que você possa sair desse pensamento. Eu tenho amigos meus que estão comigo no WhatsApp, conversam comigo, não ligando, mas passando mensagem, né? Que pensam num momento ou outro em tirar a própria vida porque as coisas estão muito difíceis. Porque essa penetração na mente, né, que nós chamamos de obsessão, vai alimentando e você vai parando de perceber a beleza da vida, a beleza das flores do vento, de poder levantar de manhã, se mexer, de enxergar, falar, ouvir. Você vai se desligando disso tudo e só vai se ligando, aumentando cada vez mais a dificuldade de interagir com a vida. E chega a um ponto na qual você vai e tira a sua própria vida. E eu quero lembrar que no meu meio, na minha família, no meu relacionamento, eu tive 3 momentos críticos que revelaram essa passagem, essa experiência na qual eu tive que lidar. Primeiro, quando eu era
trabalhava no GBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, era voluntário, fui vice-presidente. E lá nós tínhamos um grupo de jovens, tinha um rapaz magnífico, né? Olha, era batalhador alegre. De repente, ele vai e tira a vida. Vai no banheiro, coloca a toalha. E ele era irmão do meu grande amigo, que eu não vou citar, mas também era do grupo de jovens, mas também era funcionário meu. E aquilo foi um choque, porque ninguém acreditava que uma pessoa sorridente, brincalhona, fosse fazer isso. E fez. A segunda vez eu estava no meu escritório, no 6º andar, com a janela aberta, 4 horas da manhã, acontece isso muito, a gente perde o sono. E eu estava na janela e vi aquele grito, pá, pá, 2 vezes tocou e caiu ao solo. Era um edifício em frente, do último andar, a menina se jogou. E a minha sensação foi que quando ela se jogou, ela se arrependeu. Mas o peso do corpo não dava mais para voltar atrás. E aí ela se borrachou no chão. E eu lá de cima falando, vai vir bombeiro, vai vir. E não vinha ninguém. E aquele grito ecoou, não sei o que aconteceu, ninguém ouve, porque é 4 horas da manhã. Aí passou meia hora, eu peguei o interfone, liguei pro guarda do portão, falei assim, ô, meu amigo, vai aí do lado, avisa o porteiro que alguém se jogou lá de cima, uma menina. E tá lá no chão já faz mais de meia hora. E já tá óbito, porque a pancada foi muito forte. Ele saiu, foi lá, avisou e eu tô olhando. E eu vi o pessoal andando com lanterna, procurando e não achava. Dava vontade, eu estava muito longe de gritar, tá aí atrás, é isso. Até que achou. Quando achou, claro, ligou para a polícia, isolaram. Aí, meu filho, demorou mais de 3 horas para encostar uma viatura. Eu não sei o que foi, mas foi uma experiência muito desagradável. E ao meu lado, que escutou o grito e veio, estava minha filha também. E aquilo, acho que teve um impacto emocional muito grande com ela, né? Porque 4, 5 anos depois ela também tentou tirar a vida e graças à espiritualidade ela não conseguiu realizar, porque eu e minha esposa agarramos, levamos para a Unimed, entramos lá e entubaram. Por 5 minutos, meu mentor falou, né? Nós teríamos um cadáver dentro de casa. Aquilo até hoje nos afeta, né? Mudou tudo, porque ela tinha tudo, mas isso é uma outra forma de a gente interagir. Por isso que eu sempre falo, o apoio espiritual é fundamental e eu sei que quando eles proíbem aquela palavra, não pode falar, senão cortam o canal do YouTube, e a base da doutrina está nesse conteúdo, porque isso é um sofrimento muito grande, porque quem tira a vida não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor. E não encontra a solução, porque é a dor da alma. Aí eles procedem de milhares e milhares de formas que as pessoas criam, né? Ainda a mídia está aí, para quem quiser vai lá, consulta, tem informações de como você deve fazer isso. Mas, dentro do Fórum Interreligioso, todos os líderes de todas as religiões têm a mesma opinião do CVV, que é o que trata, né, recebe aqueles que querem conversar no telefone 188, Centro de Valorização da Vida. Lá eles falam, eles transmitem que a melhor solução para essa pandemia de tirar a vida é conversar. Mas quando o sistema proíbe, você fica sem ferramenta. Por quê? Porque as crises, as decisões que eles tomam, criam na nação uma frustração. E ainda tem aqueles que gostam de judiar do outro, do seu defeito, da sua fome, da sua pobreza.
sei lá o quê, e formam grupinhos, né? Que tiram o sarro, e aquela pessoa vai a óbito porque fez lá, tirou a sua vida em função do acontecimento. Então tudo isso cresceu muito no mundo inteiro pelo modernismo, né? Eu estava lendo uma passagem da Revista Espírita que fala sobre as flores. E lá eles relatam que quando o mundo se apreciava as flores, o homem não tinha tanta depressão, ansiedade, dúvidas, ganância. Mas desde que o homem tirou a flor, cavou para achar o diamante, ouro, cobre, petróleo, riqueza, aí dali para frente a ansiedade, depressão cresceu muito no coração das pessoas. E o Espiritismo tem as ferramentas para consolar quem foi e quem ficou. Por acaso, alguém tentou tirar a vida. Então, você faz um evangelho, consola, verifica que nós não temos céu, inferno e purgatório fora, ela já está no céu, que lá vai encontrar uma solução, porque vai precisar reencarnar, vai precisar resolver isso, né? E quem foi? Pega o céu e o inferno, você vê a situação daqueles espíritos consultando os espíritos de luz, por que ele fez, como ele deve fazer para superar esses desafios e aceitar a nova condição que vai vir. Porque cada ato que a gente tira a vida, a gente afeta um campo. Da forma que você utilizar. Mesmo na guerra. Tem muitos que, né, a gente vê aí, que eles chamam mercenário. Eles vão para a guerra mesmo, porque querem morrer. É uma forma de tirar a vida. E aí eles aproveitam e tiram a vida dos outros. Porque vai cumprir uma missão, seja o que for. Tudo isso está envolvido nessa atmosfera do Setembro Amarelo. E por que Setembro Amarelo? Aí vem a grande solução. O rapaz, lindo, belo, inteligente, amigo de todo mundo, tinha um Camaro amarelo. É um carro que todo mundo queria, e ele estava reformando, trabalhando, e todo mundo elogiando o esforço do rapaz, né? E, de repente, ele tirou a vida. E ninguém entendeu, não tinha como. Ele tinha o meu sonho de garoto, de jovem, uma vida bela, estudando, um carro que dava inveja a todo mundo, e tirou a vida. E aí todos os amigos deles pegaram um papelzinho e escreveram uma mensagem para ele e foram colocando, né? Porque todos esses papelzinhos, todas as inscrições eram da cor amarela, lembrando o carro amarelo que ele tinha. Porque era o foco de todo mundo que elogiava ele. E aí essa campanha cresceu, virou Setembro Amarelo. Mas tem que tomar muito cuidado, todos os oradores, todos os palestrantes, quem estiver fazendo vídeo igual eu estou fazendo, não mencione a palavra suí, porque ela está censurada nas mídias. E quando for indicar, né, memórias de um suí, não fala a palavra. E toda a leitura, toda a sua palestra, se você falar dentro de um centro e ninguém gravar para colocar sua palestra em canal do YouTube ou Facebook, seja o que for, você pode usar a palavra. Mas se um gravar e ele colocar na mídia, automaticamente, e o nosso canal do YouTube já está em 11 países. Então por isso que toda a minha equipe, de quarta e sexta-feira, tem lá palavras que podem ser substituídas para não usar. Mas nós não vamos deixar de falar e tratar desse assunto, porque tem muitos, mas muitos no meu canal do WhatsApp
que recebem as mensagens que eu passo todo dia, esperando essa semana, esse mês, que nós vamos falar da Setembro Amarelo, para ver se uma chave, uma palavra que cada um de nós, comentarista, usar, mudar de ideia. Ou então controlar aquela obsessão, igual um amigo meu tem. E a gente está trabalhando com o quê? Com a água e com o Evangelho. Porque ele não tem noção de querer estudar ainda. Mas toma passe, faz desobsessão, mas precisa usar o Evangelho para consolar, trazer força e tirar isso como uma obsessão, tá bom? Espero que essa caminhada com reflexão possa ter trazido uma ajuda nesse mês, né, Setembro Amarelo, e que vocês possam opinar, se inscrever no canal, mandar um joinha para interagir, principalmente aquelas famílias que de uma forma ou outra teve esse acontecimento. Eu lembro, até a última palestra que eu dei, eu comentei um pouquinho, né, do que a minha filha fez, e a quantidade de pessoas que teve um envolvimento, ou foi um parente, foi um irmão, foi um patrão, foi um filho, foi alguém que eles tinham muita amizade, porque precisa conversar, e não para criticar, e não para condenar, e nem falar que ele vai para um lugar pior. Ele vai exatamente para o lugar aonde ele precisa para aprender. Não é pior e não é melhor, mas é o que a espiritualidade prepara. Assista aquele filme Amanhã, não é o amanhã não, chama Amanhã. Vocês vão ver o trabalho que a espiritualidade tem para tratar, né, dessas pessoas que de uma forma ou outra interagiu ali e tirou a sua própria vida, perdendo a esperança, perdendo o rumo, perdendo o norte. Então, nós ali, esse filme vai mostrar na espiritualidade, todo mundo que é um espírito de luz encarnado, perdeu alguém, montou essa estratégia para atender aos espíritos que chegam. Mas nós temos outros dois caminhos, tem muito mais outros, mas Maria, mãe de Jesus, também acolhe, e o Vale dos que tiraram a vida também tem lições, né? E vai por aí, muitos livros, muitas obras do Chico, do Divaldo, né? E vai por aí afora, tem muita coisa aí, mas tome cuidado. Tire o que é bom, fale só o que deve ajudar. Porque eu estou encerrando essa caminhada com reflexão, trazendo duas formas que a gente tem que interagir. Cuidar do espírito, o que entra pela boca. Cuidar do corpo, o que entra pela boca. E cuidar do espírito, o que sai da boca. Mesmo que tu pensou besteira, mas procure verbalizar coisas boas, interagir com o meio e criar energia boa. Gratidão a todos e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Beijos!